Oi, my babies, tudo bem? Quanto tempo, não é isso? Quanto tempo que eu não venho aqui gravar? Ainda mais para falar sobre assuntos que eu sei que todos vocês gostam. Vou falar hoje um pouquinho sobre um tarô que eu comprei, inclusive comprei hoje numa dessas minhas idas na rua. Amanhã é o meu voodoo. É como se fosse um dia de nascimento pelo santo. Então, hoje eu fui comprar algumas coisas pessoais e eu resolvi, assim, chamou muito a atenção esse tarô que eu comprei. Vou até mostrar para vocês aqui, ó, o tarô egípcio. E eu gosto muito de comprar quando um tarô eu abro, olho as cartas internas e quando me chama atenção, tipo, esse me chamou bastante atenção, eu sempre compro, eu tenho vários. E esse tarô egípcio, ele é muito rico, né? As imagens dele é muito viva, muito rica. E eu falo que eu gosto muito também do tarô das bruxas. Eu tenho vários tarôs. E eu gosto desses tarôs que utilizam muitos arcanos maiores, porque os arcanos maiores, que são essas 22 cartas, para mim a praticidade da gente mexer com ela ou ensinar vocês mexerem com ela de uma forma intuitiva, ela é bem melhor. Eu também gosto muito da cartomancia, da parte do baralho cigano. Eu adoro o baralho cigano. Eu jogo o meu oráculo mesmo, é Búzios, né? A minha arte oracular, ela é mais vasta, mas eu gosto de jogar Búzios, mas eu sou uma Ialorixá, porém sou bruxa e gosto de lidar muito com essa parte mística, mágica. E como a magia, ela é algo muito pessoal, eu acredito que todo mundo tem ela interna, mas tem um certo momento que ela fica tanto tempo retida dentro do nosso corpo, do nosso espírito, que ela começa a abrir e começa a nos levar para querer conhecer e entender de um mundo mais com mais cores, mais sabores, mais gostos. A gente começa a dar uma acordada e esse acordar, ela faz com que a gente queira, né, pegar e descobrir um pouco mais sobre principalmente essas cartas, que são cartas divinatórias, né, que são portadoras de um rico simbolismo, que escondem grandes mistérios da humanidade em relação com os cosmos e com o mundo divino. A arte adivinatória, a arte da parte do oracular, né, da arte do oracular, ela é um entendimento único. Cada pessoa ela entende de uma forma, mas ela tem um estudo, ela tem que ter uma ciência, ela tem uma ligação. Então não adianta também você só pegar um tarô e você se sentir um tarólogo jogando para deus gregos e troianos. O tarô, além da intuição, que é extremamente necessário, porque sem ela você não consegue nem produzir a tua vida, né? A magia, porque a magia ela vai te dar um chamado, e um desses chamados interno é sobre querer conhecer coisas que você nem acredita, né? Inimagináveis. A tua intuição ela começa a aflorar um determinado tempo e essa sua intuição faz com que você tenha mais curiosidade e você começa a entender. Vamos lá, vou falar um pouquinho desse baralho. Eu estava abrindo aqui, conversando com vocês. Olha, eu gostei muito. Eu tenho um baralho das bruxas, que também são 22 arcanos, que geralmente, quando eu viajo, eu carrego ele para tudo quanto é lugar, porque eu gosto muito do que ele retrata e do que ele traz. O baralho em si, né, aqui, o tarô, na verdade, baralho não, desculpa. Esse tarô em si, de 22 arcanos maiores, ele é o mesmo para todos, o que muda são as imagens, né? As imagens é que vão mudando, mas o significado, tipo, vamos dar um exemplo, a carta imperatriz, a carta imperador, sacerdotisa, mago, carro e mundo, entre outros, o significado dele é o mesmo. E o que você vai fazer junto com a tua intuição é a interpretação daquelas cartas, entendeu? Mediante ao que você já tem conhecimento, do que você já sabe previamente com seus estudos e a sua intuição, que vai ser quase que a peça-chave para que essa magia, né, e esse entendimento dessas cartas eles aconteçam. Então é necessário você ter não só o estudo,
como a intuição para você ler essas cartas. O que eu vou falar? Eu vou falar agora sobre cada uma dessas cartas desse baralho que eu adorei, que é baralho não, desculpa, desse tarô, ih, cismei com o baralho, gente. Desse tarô que eu adorei, que é o tarô egípcio. A primeira carta desse tarô, deixa eu botar para cá para ver se vocês conseguem enxergar. Vou segurar assim, ó, para poder ficar mais fácil. É a carta, aqui dá dando para ver? É a carta Mago. Em alguns tarôs, ele vai vir, né? Eu vou dar um exemplo do tarô da bruxa. Na mão de algum deles, ele vai vir com uma taça. Ele aqui tá vindo com tipo um cedro, tá vendo? Um bastão. Mas geralmente ele vem com uma taça. Mas qual é o significado? Qual é o verdadeiro significado da carta Mago? A carta Mago, pela vertente positiva, porque eu vou falar para vocês a positiva e a negativa. A carta Mago, pela vertente positiva, ela significa vontade, força de vontade, destreza, energia, constância, criatividade, discrição aos ideais, busca de conhecimento. Ela é uma carta que pede o tempo todo uma evolução. Ela quer que você evolua, né? Ela quer que você cresça, ela quer que você tenha mais força de vontade, mas ela também tem um lado negativo. Por isso que eu falo, tarô, cartomancia, são tudo algo que você tem que saber muito quando for fazer a leitura, porque ela é invertida, ela pelo lado negativo, ela é uma vontade usada para fins nocivos, sabe? É indecisão, é desânimo, é algo que você não modificou, você está prostrado, você está parado. Vamos para outra carta. Olha que carta, que colorido lindo. Não sei o que está dando, ai, não sei o que eu estou fazendo de errado nessa câmera, eu sendo eu. Mas vamos tentar. Essa carta, a sacerdotisa, ela é uma carta que o significado dela, ela é ciência, sabedoria, disseminação, né, discernimento, praticidade, bom senso, moralismo, segurança. Ela é uma carta que ela retrata tudo isso. Só que eu vou dar um exemplo para vocês. Essa carta, o que você enxerga nela? O que você vê nessa carta? Sabe, é uma mulher coroada com uma mitra alto ou uma tira, ou seja, uma cabeça alta. Então a gente já sabe que pela simbologia, por ela ter essa estola, né, ou em alguns casos ela vir com a cruz solar sobre o peito e um livro de ciência, significa que ela é uma mulher de muito conhecimento, de empoderamento. Então, quando você olha e você sente o que essa carta está trazendo, a vibração que essa carta está trazendo, também é uma das formas de você aprender no tarô dos arcanos maiores o como você vai fazer essa leitura, o como está caindo na vida daquela pessoa ou de repente na tua vida. No tarô das bruxas, que eu também estou usando essas duas simbologias como exemplo, ela vai ter um outro formato das cartas, que eu vou ver se semana que vem eu gravo para vocês também. Sendo que o significado dela vai ser o mesmo. O positivo dessa carta sacerdotisa, ela vai ser tudo isso que eu falei para vocês: ciência, sabedoria, discernimento, praticidade, né, bom senso, moralismo e segurança. Somente que o invertido dela, o negativo dela, vai ser pessoa presunçosa, ignorância, sabe, inexperiência, conhecimento superficial, pessoas que têm um domínio supérfluo, egoístas, pessoas que estão lidando ou estão passando por um momento com outras pessoas na vida delas com essa forma. Então, o cuidado de você entender entre uma carta e outra é muito grande. Essa terceira carta, olha, a Imperatriz. A Imperatriz, ela significa no positivo dela, né? Ela significa ação, planejamento, empreendimento, iniciativa, progresso, o lado feminino mais aguçado, encanto pessoal, fertilidade, realização, intuição. Ou seja, essa carta, ela é carta muito intuitiva, né? Nesse caso aqui desse baralho, em alguns baralhos vem um escudo atrás, né, que é o símbolo de Vênus.
Nesse caso aqui não está vindo, mas está vindo umas estrelas e alguma coisa meio que simbolizando. E tem sobre o escudo, né, onde ela está, uma águia. A águia é o simbolismo dessa carta, que ela traz isso, realização, ação, planejamento. E o negativo dela é inatividade, desperdício de poderes, falta de concentração, esterilidade, infidelidade, vacilação e fracasso. Então, essa carta, o negativo dela, ela é bem pesada. Tem algumas cartas que eu vejo que é mais focada mentalmente. E essa carta que eu acabei de falar para vocês, né, sobre a sacerdotisa, ela é uma carta também bem pesada, né, mentalmente. E uma outra também que vai ter aqui, que eu acho que é do Papa, que eu também vou explicar bastante para vocês sobre isso. Essa carta é o Imperador. Eu ainda não tinha visto essas cartas. Eu peguei o baralho ainda agora, né, numa dessas idas na rua que eu tive que ir para comprar as coisas aqui do Axé. E eu ainda não vi essas cartas. Eu estou olhando para vocês, mostrando e prestando atenção agora, tá? Essa carta aqui, o Imperador, ela é uma carta que o positivo dela significa realização, efeito, desenvolvimento, estabilidade, progresso material, honestidade, segurança, apoio, organização. O Imperador, ela, toda a parte positiva dela vem falando sobre realizações e efeito. O negativo dela fala exatamente o contrário. O negativo dela, a pessoa fica bloqueada, sabe? Fica com impedimento. Mas a imaturidade também faz parte dessa carta. A falta de energia também faz parte dessa carta. A indecisão e a incompetência faz parte dessa carta. A futilidade e a limitação também faz parte dessa carta. Então, quem for abrir o seu oráculo tem que tomar cuidado em que posição que essa carta vai estar e como ela vai estar, né? Para ter um entendimento se ela vai estar para a pessoa do lado positivo como do lado negativo. Falando sobre o Papa, que foi a carta que eu falei para vocês que também tem uma simbologia bem pesada, né? Quando ela vem e sai numa caída de alguém. Deixa eu tentar colocar aqui para vocês verem. O significado dessa carta é misericórdia, beneficência, né, bondade, grandeza, gentileza, poder espiritual, espiritualidade, novos aprendizados, justiça, inteligência analítica de dever moral, convencionalismo. Essa carta ela tem um peso muito grande, por quê? Porque ela traz a caridade. Só que o negativo dela significa excessos. Sabe aqueles excessos da nossa vida que a gente, por pena, acaba se aproximando de pessoas, de situações e tudo mais que nos pesa? Então essa carta, ela simboliza muito sobre excessos de bondade, sobre fraqueza, sobre generosidade tola, né? Vulnerabilidade, fragilidade, irracionalidade. É uma carta que traz revoltas, projetos retardados, calúnias. Então, é também uma carta de peso quando ela cai. Então, o entendimento entre todas essas cartas é que vai fazer diferença na leitura, né, do seu consulente ou até mesmo na leitura do seu tarô, das suas cartas. Aqui são os amantes. Os amantes, ela é uma carta que, se ela vir no início, eu considero ela como sendo uma carta positiva. Por quê? Porque ela é uma carta que sempre vocês vão ver representando um homem e duas pessoas ao lado, que é o vício e da outra a virtude. Né? Essa carta ela simboliza isso, é a representação de um homem entre o vício e a virtude. Nesse caso aqui, em específico, ela tem um gênio alado ali em cima, que ela ameaça, né, o vício com dardo, que significa, portanto, a disposição para a sabedoria. Essa carta no positivo dela, ela traz sábias disposições, provações, tribulações vencidas, né? Você passou por um momento, você venceu aquela situação, aquela tribulação, momento de escolha, de liberdade, de confiança,
Momento de você ter mais beleza e perfeição, renúncias aos prazeres, otimismo, é uma carta positiva, né? O invertida nela também eu não vejo tanto negativo. Por quê? Porque é como se você tivesse que passar por evoluções. Tudo na nossa vida são processos. E os nossos processos evolutivos, nessa carta Amantes, ela está dizendo que se você continuar com planos imprudentes, com falha ao ser posta, né? Toda hora você ser posto a provas, com insatisfação e superação, com tentações perigosas, ela fala que é um invertido, o positivo vai se tornar negativo. Então, é uma carta que você tem que se atentar o como está a tua vida e melhorar, né? Porque ela é uma liberdade, ela é beleza, ela é perfeição. Então, com isso tudo você já traz inveja. Então, a sabedoria do entendimento também das cartas. O carro. O carro também é uma carta bem mental. Nossa, eu gostei, não tinha visto ainda. O carro significa triunfo, vitória de mais nada, sabe? Vitória, ganhei. Aquilo ali já é, superei meus obstáculos. Estou com equilíbrio, com segurança, com domínio, realização, sucesso, discernimento, aproximação amorosa. Carro também quer dizer isso. Amantes, muitas das vezes, não quer dizer que alguém vai entrar na tua vida, mas o carro sim, o carro ele também fala sobre aproximações sentimentais, né? E o negativo dele, eu vou botar aqui, ó, para vocês enxergarem melhor. O negativo dessa carta, ela é derrotado pelos obstáculos, são aquelas pessoas que não aguentam e acaba sendo derrotada por os obstáculos, né? Fraqueza, egocentrismo, descontrole. É uma carta que quando cai na mesa de um consulente, ela tem um peso, porque quer dizer que a pessoa está no meio de um orgulho, que a mente dela, né, tá desenganada, a mente dela tá fraca, a mente dela tá subjugando o caminho dela. Então, uma carta que tem um peso a mais. A outra carta, a justiça. A justiça, ela é uma carta de equilíbrio. Ela é uma carta, vou botar aqui para cá, de compreensão, de justiça, né? De autenticidade, de imparcialidade, de integridade. Ela é uma carta que fala sobre disciplina, decisão e resoluções. É aquilo, às vezes na nossa vida a gente é testado e a gente tem que tomar decisões. Então essa carta vem falando sobre resoluções, sobre decisões, sabe? A carta negativa, o negativo da justiça, ela é preconceito, falta de equilíbrio, absurdo, né, de justiça, excesso de severidade, pessoas muito severas, muito rígidas, desigualdade, intolerância, prejuízo. O negativo dessa carta traz muito isso, né? A outra carta, o ermitão. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Dá, vou botar para cá. Essa carta, ela tem um significado positivo, falando sobre prudência, cautela, reflexão, né? Reflita, se conheça, seja discreto, estuda, seja sábio, tenha paciência. É uma carta que fala sobre isso. É uma carta que traz, né, em tudo sobre aprendizado. Você precisa aprender. E o negativo dessa carta, né, o lado ruim dessa carta é a timidez, a tristeza, a esterilidade, os maus conselhos, né, desconfiança, solidão. Ermitão também diz muito sobre solidão. A gente fala que ele traz na mão à direita uma lanterna da ciência oculta. Por que essa lanterna? Ela traz a claridade, ela traz a prudência, a reflexão. Ai, só um minutinho. Desculpa, gente. Ela traz, né, esse sentimento. Próxima carta. Eu tô gostando. Vocês estão gostando até agora? Então, Roda da Fortuna. Próxima carta que eu vou falar para vocês. Aqui, nossa, achei linda também essa carta. Roda da Fortuna. Tá dando para vocês verem? Então, essa carta, o positivo dela traz boa sorte, êxito, sabe? Sorte imprevista. É uma carta que ela traz sobre mudança, supremacia, iniciativa. Ela fala para você tomar a frente, para você tomar uma iniciativa,
para você acreditar numa mudança, né? Para você ter forte êxito do que você quer, que você vai conseguir. Sendo que o negativo dessa carta é má sorte, fracasso, inconstância, interrupção, né? Aquele momento que tu começa a fazer alguma coisa, tu tá quase chegando lá, e o negativo dessa carta fala sobre interrupção, você não consegue atingir objetivos. A próxima carta, my babies, que tá vindo aqui é a carta Força. Deixa eu botar para cá. Essa carta, Força, ela fala sobre poder, né? Sobre potência. Ela fala muito sobre inteligência, magnetismo sexual, né? Nova situação sentimental. A pessoa geralmente que cai essa carta fala sobre mudanças, sobre novas harmonias, sobre sentimento, valentia, visão e compreensão do mundo. É uma carta que é um empoderamento também cair essa carta sobre você determinar, sobre você ter compreensão do mundo, ter uma sintonia mais forte com você mesmo. O negativo dessa carta já é abuso de poder, arrogância, falta de coragem, ira, impaciência, presunção, natureza fraca, repressão. Já é uma carta que o negativo tem um peso a mais, então também tem que tomar cuidado quando for fazer a tiragem dessa carta, hein, my babies? Próxima carta, o pendurado. Nossa, eu também achei muito interessante a simbologia dessa carta. O pendurado. Deixa eu ver se eu boto assim para vocês verem. Então, o lado positivo dessa carta é tudo transformações e evoluções internas. O positivo dessa carta fala sobre sacrifício, né? Autossacrifício, dedicação, abnegação, perfeição moral, superação, escolha errada, né? Falta de vontade, traição e abandono. Isso é o positivo dessa carta, tá? Só para vocês entenderem isso. O positivo dessa carta significa que você está passando por provações, por situações complicadíssimas. Então, o negativo dela é egoísmo, desligamento, sacrifícios parciais, impotência, fuga da realidade, excesso de confiança. São pessoas que não conseguem sair do lugar, que cada vez que tentam sair do lugar se enforcam e se sacrificam mais, entendeu? A outra carta, essa carta aqui é a morte. Nossa, não tinha visto essa carta. Tô falando, tô vendo junto com vocês, tá? Vamos lá, carta morte. O significado positivo dessa carta. O significado, eu estava prestando atenção na carta, vocês acreditam? O significado positivo dessa carta significa mudanças, né? Significa transformações radicais, literalmente, renascimento, libertações dolorosas. O porquê eu estava prestando tanta atenção nessa carta? Porque, como ela fala muito sobre libertação, eu quis ver onde é que estava simbolizando ela na carta. Porque ela fala sobre renascimento, né? Sobre novas perspectivas. Eu acho que a carta é muito forte para essa imagem. Eu acho que a imagem ficou muito simples. Poderia ter sido mais simbólica, né? A imagem. Mas eu gostei da mesma forma. O positivo dela, então, significa novas perspectivas, insegurança financeira é uma parte negativa dessa carta. A negativa também é mudança só parcial, que a pessoa não consegue evoluir, abandono forçado, aquelas pessoas que caem em tristeza, em ruína, em fracasso. É uma carta que também tem um simbolismo negativo, porém, que dependendo da forma que ela caia, nessa simbolização aí nesse simbolismo, desculpa, nesse simbolismo com outras cartas, ela traz uma vertente positiva. Por quê? Porque ela fala sobre renascimento. Então, às vezes, a gente tem que renascer, né? Às vezes, a gente tem que subir dali igual a ave fênix mesmo, das cinzas, para conseguir uma vitória.
Então, eu gosto também dessa carta. Essa carta é a temperância. Deixa eu botar pra cá. A temperância. Essa carta, ela tem uma combinação, né? Que ela fala sobre conformidade, união, moderação, equilíbrio, autocontrole, serenidade, harmonia, paciência. É uma carta, né, que fala que a gente tem que ter estabilidade. Sendo que o negativo da temperança, o negativo dessa carta, ela é a desunião, o conflito de interesses, frustração, inabilidade, né, discórdia. Então, ela também é uma carta muito racional, que eu acredito, né? Eu vejo muito dessa forma essa carta. O diabo. Tá dando para ver o diabo? Então, o positivo dessa carta, tem gente que fica apavorado quando sai essa carta. Essa carta não é tão negativa quanto vocês pensam, né? O positivo dessa carta é força misteriosa, né? Sedução. A pessoa, geralmente, quando cai essa carta, significa que a pessoa gosta de paixões desenfreadas. Essa carta tem um poder muito punitivo dela, influências ocultas, né? Fala muito sobre ocultismo, coisas imprevisíveis, mas forças misteriosas, né? Fatalidades para o bem. E o negativo dela é muito sobre luxúria, amores proibidos, intrigas, né? Fala sobre ruína, destruição, egoísmo, algo inescrupuloso, violência, degeneração. Então, o negativo dessa carta também é bem simbólico.